Pela sua rádio Rio de Janeiro. Informação, alegria, dicas para o seu dia, cultura, tudo isso a partir de agora no seu programa Mulher Brasileira. Mulher Brasileira. Mulher Brasileira. Vânia Barbosa. Tcharam, tchá, tcharam, tchá. Quarta-feira, lindíssima quarta-feira. 1º de maio de 2024, Dia do Trabalhador, da Trabalhadora, e entrando no ar mais uma edição do seu Mulher Brasileira, com música, informação, entrevista do seu jeito, no seu tempo, com a sua voz, aqui na Rádio Rio de Janeiro. Trabalhamos bastante para vocês terem essa edição especial, isso mesmo. Então, hoje não tem o telefone para você ligar, mas tem o WhatsApp para você mandar sua mensagem, inclusive fazendo o seu pedido musical no Peça Sua Música. É 21 98486 7633. Repito, 21 98486 7633, tá bom? Também não estamos ao vivo pelo Face, não, nem pelo canal do YouTube, mas estamos aqui pelo WhatsApp. Repito, 21 98486 7633, e você pede a sua música. Você pensa na trilha sonora da sua vida, nas músicas que deixaram saudade, que fazem parte do seu dia a dia, que você quer recordar, anote e manda um zap pra cá e pede sua música, tá bom? E aí amanhã estaremos aqui e a gente vai atender o seu pedido musical, tá? Daqui a pouquinho chega o quadro Palavra Amiga, muito legal quando você faz parte desse quadro com a sua palavra. Aproveite que hoje é feriado. O que você gostaria de desejar para as pessoas nesse feriado, a partir de hoje, 1º de maio? Independentemente de ser um dia do trabalhador ou não, o que você gostaria de dizer para alguém? Uma mensagem amiga, pode ser a palavra amiga daqui do nosso programa, tá bom? Depois chega a Nádia do Couto Vale, com muita propriedade pelos caminhos de educação. Tem Agenda Cultural com Lohane Alvim, trazendo dicas muito legais. E na entrevista de hoje, vamos falar com Luciana Menezes. Ela é especialista em neurofeedback, sobre avaliação cognitiva preventiva. Já ouviu falar sobre isso? É super importante. Independentemente da idade, é bom que você saiba. E dependendo da idade, é bom que você faça. E gostei do comercial. É isso. Já estamos no ar. Nesse momento bonito, nesse dia bonito, que é 1º de maio. Baixe o app agora, o aplicativo da Rádio Janeiro, e curta a nossa programação. Se inscreva no Clube da Fraternidade e, se puder, conta para todo mundo que esse programa é espetáculo, tá bom? É isso. Curta e compartilhe. Trazendo mensagens de luz. Rádio Rio de Janeiro, a rádio que faz a sua vida mais feliz. Comunicando Vânia Barbosa. O som do amor e da fraternidade, iluminando os caminhos da felicidade. Bom dia, iluminando os caminhos da felicidade. Brasileira. Também é o Dia da Literatura Brasileira, criado em homenagem ao escritor José de Alencar. Ele nasceu em 10 de maio de 1829 em Messejana, no estado do Ceará. E além de escritor, era advogado, jornalista e político. Era filiado ao Partido Conservador e foi deputado geral pelo Ceará, além de ministro da Justiça de 1868 a 1870. Aí talvez você diga assim, gente, você está falando de político. Olha só, Bezerra de Menezes também foi político, e também foi um grande jornalista, e também foi um grande homem brasileiro. Então a política existe e a gente tem que falar nesse assunto, sim. Afinal de contas, a política da boa vizinhança. Tá sempre com a gente. É isso. O Rio amanheceu cantando, ouvindo a Rádio Rio de Janeiro. 1400 AM, a emissora da Fraternidade. Uma palavra amiga.
Palavra amiga de hoje é de uma grande mulher brasileira, escritora, jornalista, tradutora, cronista, prolífica e importante dramaturga brasileira, considerada uma das maiores escritoras do século XX, tendo sido uma figura pioneira no cenário literário nacional, sobretudo na produção intelectual e criativa feminina. Também ficou conhecida por sua postura aguerrida e por seus posicionamentos políticos, olha aí, contraditórios, ao longo dos anos. Na década de 30 integrou um partido e, enfim, fez sucesso também na literatura. Então eu falo de Raquel de Queiroz. E de tudo que ela fez e tudo que ela deixou escrito, você pode buscar mais sobre o assunto. Falam que o tempo apaga tudo. O tempo não apaga, tempo adormece. Chegando agora, Oração ao Tempo, música de Caetano Veloso na voz de Maria Gadu. És um senhor tão bonito quanto a cara do meu filho. Tempo, 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 vou te fazer um pedido. Tempo, 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 compositor de destinos, tambor de todos os ritmos. Tempo, 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 entro no acordo contigo. Tempo, 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 por seres tão inventivo e pareceres contínuo. Tempo, 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 és um dos deuses mais lindos. Tempo, 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 que sejas ainda mais vivo no som do meu estribilho. Tempo, 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 ouve bem o que eu te digo. Tempo, 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 peço-te o prazer legítimo e o movimento preciso. Tempo, 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 quando o tempo for propício. Tempo, 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 e eu espalhe benefícios. Tempo, 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 o que usaremos pra isso fica guardado em sigilo. Tempo, 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 apenas contigo e comigo. Tempo, 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 e quando eu tiver saído para fora do teu círculo, tempo, 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 não serei nem terá sido. Tempo, 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 ainda assim acredito ser possível reunirmos. Tempo, 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 num outro nível divino. Tempo, 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 portanto peço-te aquilo e te ofereço elogios. Tempo, 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 nas rimas do meu estilo. Tempo, 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 tempo. Mulher brasileira. Comunicando, Vânia Barbosa. Aí você diz assim, Vânia, o que temos aí de notas? Bom, todo mundo sabe, né? Dia 4 tem um show da Madonna, né? E dia 5 vai acontecer também lá em Copacabana, por isso eu tô falando, lembrei de Copacabana, a 9ª Marcha pela Vida contra o Aborto. A concentração vai acontecer às 2 da tarde, em frente à Rua Miguel Lemos. Se você quiser saber mais e participar dessa marcha, pode entrar lá, Facebook, Caminhada Vida Rio, tá bom? Vai lá, Jane Chantre vai estar lá, tanta gente legal vai estar lá. E é legal que você participe também, tá? Você pode ir ao show num dia e vai na marcha no outro, tá bom? É isso. Rádio Rio de Janeiro, bom dia.
Comunicando, Vânia Barbosa. E agora é a vez dela, Nádia do Couto Vale, pelos caminhos da educação. É com você, menina. Pelos caminhos da educação. Com Nádia do Couto Vale. Olá, amigo ouvinte que segue conosco pelos caminhos da educação. Continuamos a falar sobre a adolescência, esse período na vida do indivíduo que se caracteriza pelo desenvolvimento tanto físico quanto psíquico e social do ser. Ele está situado geralmente entre os 12 e 18 anos. Essa é a definição legal dada pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA. Essas mudanças bruscas que acontecem nessa fase da vida são provocadas por uma combinação de fatores biológicos, tanto psíquicos quanto sociais e culturais. E essa fase fundamental é definida pelo psiquiatra Erik Erikson como uma moratória entre a conclusão da infância e a condição adulta. A adolescência, na verdade, é um processo biológico que deflagra a transformação física, que, por sua vez, provoca um sofrimento com a não identificação da imagem corporal pelo próprio sujeito, ou seja, o adolescente não consegue identificar-se mais naquele corpo que ainda não é seu, ou pelo menos ele não sente mais como seu. Porque são tantas as mudanças e tão radicais e associadas a outras solicitações do mundo que ele fica se achando estranho em seu corpo. Indaga sobre seu papel no mundo e na sociedade, sobre a natureza e a qualidade dos relacionamentos que passa a viver e assim por diante. O crescimento não se dá apenas no físico, mas em sentido amplo que ultrapassa a esfera física. A própria denominação dessa fase da vida humana indica isso. A adolescência vem do latim adolescere, ou crescer para. Como conceito, a adolescência surgiu após a Revolução Industrial, que trouxe consigo uma mudança na visão de homem sobre o próprio homem, provocada pelos avanços científicos da época, pela necessidade e cobrança por resultados e pela mudança de comportamento social, tanto de homens quanto de mulheres. O que ocorre, na verdade, é desenvolvimento, transformação, trazendo mudanças tanto físicas quanto psicossociais. E isso é que é a puberdade? Não. O processo de maturação biológica característico dessa fase é que é denominado puberdade, mas é só físico, biológico. Então, é interessante a distinção proposta por Peter Bloss entre puberdade e adolescência. Para ele, a puberdade abarcaria as transformações puramente biológicas, enquanto que a adolescência implicaria todo um processo psicossocial. A palavra vem do latim pubertas, de puber, adulto com capacidade de procriar. Carlos Castelar, um psicólogo, lembra que nos povos primitivos a puberdade era marcada por rituais de iniciação que, assim, permitiam o ingresso dos jovens no grupo dos adultos, através de modelos de identificação sólidos e incontestáveis. Uma vez iniciados, os jovens adquiriam deveres, direitos e responsabilidades, fazendo com que este período fosse de aprendizado. Mas efetivamente já tinha uma definida identidade sexual e social. Eles pertenciam ao mundo dos adultos. De toda maneira, a entrada no mundo dos adultos é ao mesmo tempo desejada e temida, e denota a perda definitiva da condição infantil, engendrando lutos que os adolescentes devem elaborar pela perda do corpo, da identidade e dos pais na infância, denominados esses lutos em seu conjunto como crise da adolescência, uma denominação de Maurício Nobel. Nós tratamos dessa questão em nosso livro Pelos Caminhos da Educação, volume 1,
no capítulo 10, intitulado Lutos. Neste capítulo, nós tratamos de vários tipos de luto. Mas como é que se apresenta, então, a puberdade? Isso se dá basicamente em 2 níveis, o físico, fisiológico e o psicossocioemocional. É sobre estas questões que nós continuaremos nosso encontro amanhã, se Deus quiser, aqui, pelos caminhos da educação. Eu sou Nádija do Couto Vale, lindo dia, grande abraço para você, até lá. Rádio Rio de Janeiro, bom dia. Você está ouvindo Mulher Brasileira. Agenda Cultural. Tananana, com Lohane Alvim. Bom dia, Lohane, que temos a nossa agenda cultural maravilhosa. Conta aí. Olá, Vânia, bom dia. Vamos começar. O Museu de Arte do Rio, no centro da cidade, voltou a ter entrada gratuita às terças-feiras. Cariocas e visitantes poderão conferir as exposições em cartaz. Nheporã, Memória e Transformação, Onairim, Caminho de Ferro, Rio Carnaval e Abolicionistas Brasileiras. Desde a retomada das atividades após a pandemia, que a cortesia não era oferecida. O Museu de Arte do Rio fica no número 5 da Praça Mauá, no centro, e funciona de terça a domingo, das 11 da manhã às 6 da tarde. Às terças-feiras, como eu falei, a entrada agora é gratuita e nos demais dias custa R$20. E a Casa de Cultura Laura Alvim, sede da Casa G20 em Ipanema, na zona sul da cidade, abriu as portas para a visitação pública da exposição sobre a história do Complexo de Favelas Pavão, Pavãozinho e Cantagalo, também localizadas na zona sul do Rio. A mostra, que fica em cartaz até o dia 11 de maio, foi organizada pelo programa Cidade Integrada, do Governo do Estado, e conta com a participação de artistas das comunidades que expõem esculturas, grafite, pintura, a óleo e vídeos de moradores das comunidades contando suas histórias e totens interativos com quiz. A exposição apresenta ainda uma sala que reúne desenhos feitos por crianças, adultos e idosos sobre os seus sonhos para as suas comunidades onde vivem. Os trabalhos integram o projeto Oficina do Imaginário, e a ideia é que as ilustrações sirvam como inspirações para futuros projetos urbanísticos locais. A Casa de Cultura Laura Alvim fica na Avenida Vieira Souto, número 176, em Ipanema, aqui no Rio de Janeiro. E o centro do Rio acaba de ganhar um novo centro cultural, a Casa Tucum, palavra indígena que significa palmeira nativa do Brasil, Guianas, Peru e Colômbia. O espaço, localizado na Rua do Rosário, número 30, é dedicado à cultura indígena e já foi inaugurado. Projeto ligado ao programa Reviver Centro Cultural, a Casa Tucum será um espaço multidisciplinar com galeria de arte, empório gastronômico e o balaio do empreendedorismo indígena, núcleo voltado para a educação e para os negócios. E a última dica do dia, Vânia, é o aplicativo da Rádio Rio de Janeiro, para ver e ouvir a emissora da Fraternidade, saber detalhes da programação da rádio, se inscrever no Clube da Fraternidade e muito mais. E o melhor, tudo isso de forma gratuita. Não perca mais tempo e baixe agora mesmo o aplicativo da Rádio Rio de Janeiro. Rádio Rio de Janeiro Oficial. Amanhã eu volto, Vânia. Valeu, Lohane, excelente agenda. Chegando, Rita Lee, de John Lennon e Paul McCartney, Minha Vida. Tem lugares que me lembram minha vida, por onde andei, as histórias, os caminhos, o destino que eu mudei, cenas do meu filme em branco e preto que o vento levou e o tempo traz, entre todos os amores e amigos de você, me lembro mais. Tem pessoas que a gente não esquece, nem se esquecer. O primeiro namorado, uma estrela da TV, personagens do meu livro de memórias que um dia rasguei do meu cartaz,
entre todas as novelas e romances, de você me lembro mais. Desenhos que a vida vai fazendo, desbotam alguns, uns ficam iguais, entre corações que tenho tatuados, de você me lembro mais. De você não esqueço jamais. Comunicando, Vânia Barbosa. Pois é, eu vou falar hoje de Leolinda de Figueiredo Daltro. Ela nasceu na Bahia em meados do século XIX, mudou-se para o Rio de Janeiro, onde morou a maior parte da sua vida, desempenhando um importante papel político como precursora do feminismo e do movimento em prol dos índios no Brasil. Ela teve 5 filhos, criou-os separada do marido e foi bem próxima do republicano Quintino Bocaiúva, amiga pessoal de Orsina da Fonseca, primeira mulher do presidente Hermes da Fonseca. Apaixonada pela ideia de incorporar os índios brasileiros à sociedade por meio da educação, sobretudo sem conotações religiosas, ela usou todos os artifícios possíveis para, no ano de 1896, iniciar um ambicioso projeto de percorrer o interior do Brasil, promovendo a alfabetização de tribos indígenas. A proposta de Leolinda era ousada e inovadora. Naquela época, o debate público em torno da questão pendia ora em favor de catequização, acompanhada da completa aculturação das tribos, ora em favor da sumária eliminação das populações indígenas remanescentes no Brasil. Aconteceu isso sim. Leonilda deixou os filhos com parentes e viajou para o interior de Minas Gerais, passando antes por São Paulo, onde encontrou apoio, inclusive financeiro, de pessoas influentes, como o fazendeiro e político republicano Eduardo Prado, Horace Lane, Caio Prado, Martinho Prado e Elias Fausto. À medida que se aproximava do interior, ela ia encontrando fortes resistências à sua proposta. A incorporação dos, abre aspas, silvícolas, assim eram chamados, fecha aspas, à sociedade, respeitando-se as especificidades culturais desses povos, afetava os 2 principais pilares do poder no Brasil em fins do século XIX, que eram a igreja e a propriedade latifundiária. Em razão dessas ideias, Leolinda sofreu em Uberaba toda a sorte de perseguições, chegando a ser escorraçada da cidade. Não foi bom para ela, não. Foi chamada de Mulher do Diabo. Foi então que, na cidade vizinha, ainda no Triângulo Mineiro, iniciou uma longa viagem, durou até 1897, pelos sertões de Goiás, atingindo as fronteiras do Maranhão e do Pará. Voltou ao Rio de Janeiro e fundou o Grêmio Patriótico Leolinda Daltro, com a finalidade de defender a alfabetização dos índios sem interferência da igreja. Representou essa entidade, Leolinda passou a frequentar as comemorações cívicas como o Dia da Bandeira e de Tiradentes, sempre acompanhada de alguns indígenas que permaneciam ao seu lado desde suas incursões pelo interior. Isso causava enorme repercussão na imprensa, onde muitos se dedicavam a criticá-la e até ridicularizá-la. Mas, em 1910, na década de 1910, ela foi diretora da Escola de Ciências, Artes e Profissões Orsina da Fonseca, ali na Tijuca, zona norte do Rio. Passou a se dedicar intensamente à causa feminista, que reivindicava a conquista da cidadania plena para as mulheres. E com base na omissão da Constituição, da Constituinte de 1891, no que se refere ao voto feminino, ela requereu o alistamento eleitoral. Teve o pedido recusado, mas depois ela conseguiu. Enfim, você pode pesquisar mais sobre Leolinda de Figueiredo Daltro. A ousadia dela e das companheiras obteve resultados esperados. A polêmica em torno da cidadania das mulheres tornou-se viva e real. Farta correspondência foi enviada por leitores aos grandes jornais cariocas daquele período. O militar Turíbio Rabioli, leitor do Jornal do Brasil, enviou carta furiosa e indignada. Enfim, todo mundo acabou entendendo a proposta de Leolinda de Figueiredo Daltro e de outras grandes mulheres. Então, saiba mais sobre isso, tá bom? É isso. Rádio Rio de Janeiro, bom dia! Mulher brasileira. Comunicando, Vânia Barbosa. Então, tenho que agradecer desde já a sua participação, sua audiência, seu carinho.
por tudo que se faz por aqui, pelo nosso trabalho. Muito legal ter você aí. Continue então divulgando a rádio, curtindo a programação que está feita especialmente para você, mas traz mais gente, tá bom? Quanto mais gente, melhor. Pela sua rádio Rio de Janeiro, Mulher Brasileira. Voltamos a apresentar Mulher Brasileira. Programa Mulher Brasileira. Entrevista. Pois é, tem gente que não gosta de ir ao médico, não. Às vezes é uma tarefa difícil para muita gente e para muitos idosos também. Às vezes é difícil a locomoção. Mas é necessário, se possível, porque pode prevenir várias doenças. A partir de 50 anos, as pessoas normalmente precisam ter muito mais cuidado com a saúde para evitar problemas de memória, atenção, concentração, muito mais. E é a partir dessa faixa de idade que podem apresentar esses problemas. Então, qualquer dessas mudanças não fazem parte do envelhecimento normal, ou seja, é algo a se preocupar. Então, é necessário fazer avaliação cognitiva de forma preventiva. O que será isso? Quem vai falar sobre esse assunto está na linha conosco, a Luciana Menezes. Ela é especialista em neurofeedback e gerontóloga. Bom dia, Luciana. Bem-vinda à Mulher Brasileira. Tudo bom com você? Bom dia, Vânia. Tudo bem? Bom dia. Agora melhorou com você aí. Primeiro, te agradecer aí por estar aqui novamente, né? Nessa muito oportunidade bom. De passar para as pessoas aí o quanto é importante a gente envelhecer, né? Com um processo aí saudável. Exatamente. Porque a gente está envelhecendo mais, né? Exatamente. Que bom, né? Que bom, tá isso aí. Tá durando mais, isso é bom. Tem muita história para contar, muita coisa para ver. Exatamente. Então, vamos falar um pouquinho do avaliação. Que é a avaliação. Isso. O que vem a ser isso? Fala. Então, vou resumir aqui para você. Eu costumo dizer muito que comparar muito o nosso cérebro a um computador, né? Um computador central do nosso corpo. Sim. E o computador precisa de manutenção. O nosso cérebro é a mesma coisa. Ele também precisa ser verificado regularmente. Do mesmo jeito que a gente vai ao médico, o cardiologista, o geriatra, Sim. ou demais especialidades, fazer um check-up anual, a gente precisa fazer isso com o nosso cérebro. E a avaliação cognitiva é exatamente esse mesmo cuidado. Ela é fundamental para a gente poder traçar um perfil cognitivo, ver como é que está o funcionamento cognitivo daquele cérebro, né? Nossa atenção, nossa memória, nossa velocidade de processamento, porque a gente sabe que tem questões que mudam no processo de envelhecimento, Sim. mas essa história de que é normal faltar a memória, ela ratear no processo de envelhecimento, não é verídico, não é verdade. Então, a avaliação nos ajuda a identificar esses declínios quando eles precisam ter uma atenção, para que eles não virem uma demência, né, para que a gente possa adotar estratégias, ou para acompanhar pacientes já com declínios cognitivos e a gente acompanhar o avanço da doença, tá? Tá, e contornar isso, né, na verdade, né? Exatamente. Então, criar estratégias que a gente possa, mesmo tendo um diagnóstico, ter esse diagnóstico de uma forma melhor, com mais qualidade de vida por mais tempo possível. Existe uma idade, então, que se possa já pensar em fazer isso ou todo tempo é tempo? Então, todo tempo é tempo quando a gente tem questão de declínios, tá? Sim. Agora, minha especialidade é o processo de envelhecimento. Então, as minhas avaliações é para um público adulto maduro a partir de 50 anos. Porque a gente hoje já sabe, a ciência já comprova que entre os 40 e os 60 anos é uma fase crucial que a gente tem que dar muita atenção para a nossa qualidade de vida, para depois dos 60 a gente conseguir colher esses frutos. Tá? Então, eu indico que a partir dos 50 a gente já se preocupe com isso aí para uma frequência maior. E aí, procura-se... como é que a gente se dirige a isso? Por exemplo, uma pessoa que está em casa agora nos ouvindo, estou com 51 anos, estou ficando meio esquecida, sei lá, meio lenta em algumas questões. Procura que profissional? Então, se ela não tem um geriatra, um neurologista que acompanha, ela vai procurar um especialista no processo de envelhecimento, a gerontóloga ou um psicólogo, tá? Ambos atuam nessa área. O psicólogo geralmente atua com avaliação neuropsicológica, que é uma avaliação mais completa, porém mais cara. A nossa população brasileira ainda não consegue ter acesso a esse tipo de avaliação, tá? Então, o gerontólogo, a gente consegue fazer uma avaliação cognitiva
completa para rastreio cognitivo, com valor mais acessível para o público. Tá? Como é que é feito? É só ter contato comigo que eu vou orientar. Tá, como é que é feito isso então? Cheguei lá no seu consultório. E aí, são feitos testes, fala-se também, quer dizer, a pessoa tem que contar o que está acontecendo com ela. Como é que é feito esse contato aí? A minha avaliação cognitiva, ela é feita em 3 sessões, no máximo 4. Vai depender do que aquele paciente necessita. Então, são 4 encontros de 1h30, onde a gente vai ter uma etapa de anamnese, outra consulta, outra sessão, onde eu vou utilizar todos os testes de rastreio padronizados mundialmente para rastrear a demência, e eu incluo também na minha avaliação o mapeamento cerebral de neurofeedback. Então, é um eletroencefalograma onde a gente também vai ver o funcionamento neurofisiológico daquele cérebro. Tá? Então, isso é um plus que eu acrescento na minha avaliação por conta de eu estar no mundo da neurociência, tá? Sei. Pessoas com algum tipo de comorbidade são indicadas a fazer também? Ou que já sofrem alguma doença para verificar se há chance de cura, a chance de contornar a situação? Como é que é feito isso? Por exemplo, no caso de alguém que já tem uma certa comorbidade, mas vai, inclusive, para avaliar, ver a extensão disso. Como é que é feito o tratamento? Existe? Então, a avaliação, ela é super indicada para quem já tem um diagnóstico também, tá? Se a gente está falando de um diagnóstico, assim, de depressão, de ansiedade, a gente deve ter a avaliação para ver a possibilidade daquilo evoluir para uma demência. Por quê? A gente já sabe que depressão, ansiedade, determinadas doenças crônicas são fatores de risco para desenvolver demência. E pacientes já portadores de diagnóstico, já com diagnóstico, a gente deve fazer no máximo a cada 1 vez por ano, para que a gente veja como está a evolução daquele quadro, para que a gente veja se as estratégias de tratamento que estão sendo adotadas estão auxiliando a frear esse avanço dessa demência, desse processo, dessa doença que já está ali instalada, tá? Então, sim, é indicado para prevenção. O melhor dos mundos é que a gente atue na prevenção, sabe? Porque a gente, hoje, um dos maiores problemas do avanço das pesquisas científicas para a cura do Alzheimer é porque a gente não consegue identificar a doença logo no início. Porque a família não vai buscar, porque o próprio paciente esconde, por medo de um diagnóstico, por N fatores, né? Então, e aí, uma vez, então, chegando até você, é feito todo um rastreamento, e aí o tratamento, ele é feito também com psicoterapia, com o que mais? Então, quando a gente termina a avaliação, vai ser entregue um relatório bem completo para esse paciente, ao qual qualquer médico que acompanhe ele vai entender tudo que está escrito ali. Se ele não tem um médico que acompanhe, geriatra, neurologista, eu vou indicar, e ali eu vou indicar o que eu vejo que aquele paciente precisa. Se ele precisa, ele tem que manter uma psicoterapia, se as estratégias de neuromodulação eu vou indicar, se for preciso um acompanhamento nutricional, uma fisioterapia. Então ali a gente vai dar todo o apoio para a família, para que ela entenda esse processo e saiba o que é preciso ser feito dali em diante, entendeu? Então, assim, aí ela vai adotar as estratégias que financeiramente ela conseguir ou não. Mas o propósito é dar todo esse apoio e um diagnóstico recente, né, antecipado, ou até a gente se liberar, né? A gente ver que não tem nenhum diagnóstico, tá? Perfeito. A palavra demência, essa questão demência, porque a pessoa fala assim, fulano tem um Alzheimer leve, aí tem um médico assim, não existe Alzheimer leve, existe uma demência senil. Isso ainda é um tabu para muita gente? O que você vê? Então, vamos lá, vou só consertar, tá? Não existe... É para você consertar mesmo. Não existe mais o termo demência senil, tá, Vânia? Boa. Já caiu em desuso há muito tempo, porque se existe uma demência, ela é uma demência, não faz parte do processo de envelhecimento normal, tá? Muito Isso já caiu em desuso, a gente não utiliza mais. Então, assim, a demência é um tabu, sim, tá? É muito difícil, às vezes a gente, assim, eu convivo com isso o tempo inteiro, então, assim, é muito desafiador
para até a família receber o diagnóstico de uma demência, tá? Agora, o que eu acho que é mais importante é a gente saber que ela não começa de uma hora para outra. Ela dá sinais. Primeiro ela vem com declínio cognitivo subjetivo, depois ela vem com transtorno neurocognitivo leve, que é o antigo CCL, o comprometimento cognitivo leve. São etapas que ainda não tem uma demência instalada. E se a gente descobre numa avaliação, a gente cria recursos protetivos para que essa pessoa talvez nem tenha uma demência. Mas o problema é que a gente não descobre nesse momento, justamente por esse tabu, tá? Então, assim, é desafiador porque é uma doença, né? As demências, a gente não tem só o Alzheimer, são vários tipos de demência. É uma doença que não atinge apenas o doente. É uma demência que é uma doença que mexe com toda uma estrutura familiar. Então, muitas vezes é desafiador até para a família aceitar isso, entendeu? E perceber os sinais que são leves, sutis. Então, assim, a minha dica é que é o primeiro sinal, a partir dos 60 anos, principalmente, de esquecimentos, de confusão mental, né? Se procure uma avaliação. Seja a minha, seja de qualquer profissional, mas se procure uma avaliação, porque a partir daí a gente consegue prevenir e evitar até um quadro demencial. Coisa boa, muito bom saber disso. O que mais, então, você nos orienta para as pessoas prestarem atenção em si mesmas e também nos familiares? É por aí? Exatamente, é por aí. A gente tem que prestar atenção em fatores, primeiro, que é o mal do século, tá? Ansiedade e depressão. Nós vivemos momentos de estresse constante, nós temos muitas informações chegando, a gente está na tela muito mais tempo do que as gerações anteriores. É verdade. Então, assim, exatamente. Então, assim, estresse, ansiedade e depressão já são fatores de risco, tá? Perda auditiva, os esquecimentos mesmo, tá sempre esquecendo chave, não sabe onde colocou no lugar, a palavra tá fugindo, aí começa com a água no fogão que esquece, ou com a comida. Então, assim, são sinais pequenos do dia a dia, tá? O fato da pessoa repetir a mesma, mãe, você já me repetiu isso, você já me repetiu isso. É muito importante estar atento a esses pequenos fatores, porque eles não são mais, tá, do processo de envelhecimento. A gente tem que olhar, sim. Às vezes é um esquecimento, um declínio cognitivo que está acontecendo por conta de uma ansiedade, por conta de uma depressão, e aí é reversível. A gente vai olhar para aquilo ali, vai tratar da maneira correta e, aquele declínio vai ser sanado, né, antes que ele vire uma demência. Olha só, a Carmen Lúcia aqui da Rocha, daqui da Ilha do Governador, diz o seguinte: bom dia, Vânia. Na minha família, minha mãe teve, minha avó teve, meu tio teve também, meus bisavós tiveram Alzheimer. Será que eu vou ter? Então, isso é um medo que assombra muita gente, tá? O que eu digo para ela é o seguinte: hoje a ciência já comprova que a qualidade de vida, o que ela escolhe ao longo da vida dela é mais importante do que o fator genético. Então, o fator genético, ele acontece em maior quantidade quando se tem um diagnóstico de demência muito cedo, tá? Então, assim, se a mãe teve diagnóstico antes dos 60 anos, é algo que ela tem que ficar mais atenta. A probabilidade da genética dela é maior. Agora, não significa que ela vai ter e que ela não pode ter recursos para mudar isso. Então, se ela tiver uma qualidade de vida, alimentação, atividade física, sono. Eu digo hoje que sono é o fator mais importante e que as pessoas não se atentam para isso, tá? O dormir é um fator de risco, dormir mal é um fator de risco muito importante para a demência. Então, assim, se você tem estratégias para melhorar isso na sua vida, ela pode nunca ter o diagnóstico de Alzheimer, tá? Então, a qualidade de vida que ela escolher ter vai fazer mais diferença do que a genética. Hoje em dia, a ciência já comprova isso, tá? Ela está dizendo o seguinte: estou apavorada. Tá aqui várias carinhas aqui de chorinho. Eu falei assim, mas é para apavorar, não, é para buscar ajuda, né? Começar a agir a partir de agora, né? Exatamente. Quantos anos ela tem, que você falou? Não, ela não me disse a idade, mas ela me disse que a mãe teve, a avó, o tio, os bisavós também tiveram, então ela tem receio de ter também. Qual a sua idade, galera? Aproveita e digita logo aqui. Carmen Lúcia Rocha, da Ilha do Governador. Você vai completar 61 primaveras. Ah, meu Deus. Tá novinha ainda essa menina.
na hora dela começar a cuidar e ter um acompanhamento aí, olhando para essa prevenção, tá? Hoje eu tenho pacientes que eu cuido da mãe, que já está num processo avançado de Alzheimer, e que começou esse fator protetivo com 63 anos, mais ou menos. Então, né, temos avaliação sendo acompanhada, tem tratamentos, todo um acompanhamento. Outra pergunta. Então, Cortei você, oh meu Deus. Regina Coelho de Niterói. Quem já foi diagnosticado de Parkinson tem que evitar a demência, como posso me ajudar? Então, Regina Coelho de Niterói. O Parkinson, ele, em algum momento, a demência vai chegar, tá? São doenças neurodegenerativas, então o processo de evolução do Parkinson, ele vai acabar vindo uma demência. Mas é a mesma questão do que eu falei da prevenção do Alzheimer. A diferença é que o que a gente vai fazer no Parkinson? Criar estratégias de tratamento para que a gente consiga jogar esse surgimento da demência lá para frente, tá? Bem para frente. Eu não sei quanto tempo ela tem de diagnóstico já de Parkinson, né? Mas aí, com o tempo, ele vai acabar aparecendo os declínios cognitivos e seguir aí para, né, alucinações e outras questões. Agora, ela pode ter uma qualidade de vida por muitos anos se ela adotar estratégias de tratamentos. Eu sou muito fã da neuromodulação para o Parkinson, porque eu vejo muita melhora, seja na bradicinesia, seja no tremor. Eu não sei qual é o caso dela, se ela tem mais bradicinesia, né, que é aquela trava que a gente tem do Parkinson, ou se ela tem o tremor. Então, assim, a gente melhora muito a qualidade de vida com as técnicas que a neurociência estão trazendo pra gente. Então, assim, tem como, sim, ela ter mais qualidade de vida por mais tempo, apesar de ser uma doença ainda sem cura. Ela disse que foi diagnosticada em novembro do ano passado, está com 60 anos também, uma idade parecida. E a Carmen Lúcia diz que a mãe dela começou a ter isso aos 60 anos também. Temos também um ouvinte que não quer que se identifique, ele também tem Parkinson e descobriu agora um aneurisma, também está preocupado com isso. Ou seja, são várias questões que a gente está tocando nesse assunto e as pessoas estão se identificando com isso. Então, a questão é buscar ajuda o mais rápido possível, certo? A questão é buscar ajuda, é acompanhar, entendeu? E não focar, né, na qualidade de vida, mesmo já tendo um diagnóstico, que é possível sim. Tá? É possível ter e buscar o quanto antes, né? Se a gente sabe que é uma doença progressiva, a gente tem que buscar tratamento o quanto antes. É desafiador, mas em conjunto a gente consegue seguir numa qualidade de vida aí por mais tempo possível. Pergunta: é acessível a todos? Então, eu atendo hoje Copacabana, tá? E Jacarepaguá. A minha avaliação, eu acho que está com preço muito acessível. Então, assim, eu hoje cobro 830 a minha avaliação. Ela é composta de 3 sessões. Então, eu acho que é um valor para você fazer uma vez por ano acessível, entendeu? Infelizmente, a gente ainda não tem reembolso dos planos de saúde, mas quem sabe em algum momento, talvez, né, a gente já consiga isso, tá? Mas se a gente botar aí anualmente, eu acho que pode, né? Eu tô falando em questão de avaliação, tá? Não tô falando em questão de tratamento, tá? Então, eu acho que é super acessível. Em questão de tratamento, eu só passo pro paciente quando eu faço a devolutiva para ele, porque aí é um caso, né, que cada caso vai ser um caso para tratamento do que a gente vai indicar aquele paciente. Ok. Menina, deixa uma rede social aqui pra gente, então. Então, Luciana, rede social, @neurocognição. Neurocognição. Cognicão, né? Isso, cognitão. Tá bom. Então tá, menina. Um beijo pra você. Obrigada, viu? Pela sua participação. Todo mundo agradecendo aqui. Beijo doce. Maravilha. Falamos com Luciana Menezes, especialista em neurofeedback e gerontóloga, @o Neurocognição. Tá bom? É isso. Rádio Rio de Janeiro, fazendo você muito mais feliz. Mulher brasileira, Peça sua música. Gessi Regis de Cosmos pediu uma vez mais Ivo Pessoa. É linda, canta junto. Voa,
sem parar. Viaja pra longe, te encontrarei em algum lugar. Permaneço em ti, como sempre foi, mais perfeito e mais fiel. Mesmo sozinho sei que estás perto de mim, quando triste olho pro céu. Quando eu te vi, o sonho aconteceu. Quando eu te vi, meu mundo amanheceu. Mas você partiu sem mim, e sei que estás em algum jardim entre as flores. Anjo, meu tão amado anjo, bem sei que estás, e eu dobrando o sono hei de acordar para os teus olhos ver uma vez mais. O verdadeiro amor espera uma vez mais. Sei que estás em algum jardim entre as flores. O Rio amanheceu cantando, ouvindo a Rádio Rio de Janeiro. 1400 AM, a emissora da fraternidade. Chegando mais sucesso pra você, os Cariocas. Ela é carioca, de Tom Jobim e Vinícius de Moraes. Ela é carioca, basta o jeitinho dela andar. Nem ninguém tem carinho assim para dar. Eu vejo na cor dos seus olhos as noites do rio ao luar. Vejo a mesma luz, vejo o mesmo céu, vejo o mesmo mar. Ela é meu amor, só me vê a mim que vivi para encontrar. Na luz do seu olhar, a paz que sonhei. Só sei que sou louco por ela, e pra mim ela é linda demais. E além do mais, ela é carioca, ela é carioca. Carioca. Oh, oh, oh. Ela é meu amor, só me vê a mim que vivi para encontrar. Na luz do seu olhar, a paz que sonhei. Só sei que sou louco por ela, e pra mim ela é linda demais.
E além do mais, ela é carioca, ela é carioca. Pois é, tô indo nessa, super beijo, agradecimentos para Isabela Laureano na produção, mesa de áudio, Clévia Ferreira, atendendo o telefone todos os dias, a Sheila, hoje não, mas amanhã tem, tá bom? E a você pelo seu carinho, pela sua audiência, por tudo de bom. Aproveite bem o dia, aproveite bem o feriado e viva melhor, a programação tá bonita, não sai daí não. Você ouviu Mulher Brasileira.